Hoje nós vamos falar sobre o poder do chakra do plexo solar. Eu estou virando aqui porque estou aparecendo para duas câmeras, ok? Bom, o que esse chakra é? Ele é o Manipura. Ele é o centro de força pessoal, autoconfiança e da transformação interior para você. Eu sou o Ponzeto e sou o seu consultor em radiestesia e geobiologia. E hoje eu estou tratando de um assunto muito ligado à radiestesia, que são os chakras do nosso corpo. Nós temos 7 chakras principais e esse aqui é um deles, o Manipura. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. Lógico, né? É um resumo. Tem muita coisa para se falar sobre ele, fora do que eu estou apresentando hoje, tá? Inclusive aqui para ficar mais bonito. Deixa eu subir a câmera numa posição. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Vamos deixar aqui. Bom, o centro de energia, a localização dele está situado na região do estômago, logo acima, logo abaixo, né, do umbigo. Tá? Então, em sânscrito, o que ele significa? Cidade das joias, um tesouro de energia radiante e transformadora. É o que ele é mesmo. E qual que é o elemento regente desse chakra? O fogo. O fogo, né? Que é motor da transformação interna. Então quem rege, o elemento que rege ele é o fogo. Dos 4 elementos nós temos a água, a terra, né? O ar, temos o fogo também. Então o elemento que rege ele é o fogo. E o que mais que a gente pode ver sobre ele? Quais são as outras coisas que a gente pode ver sobre o chakra, né? A cor do brilho pessoal dele é um amarelo dourado. Podemos dizer até que é um dourado, tá? É a cor predominante desse chakra. O que ele representa? A vitalidade. Ele também representa, né, a clareza mental e a luz do sol que nutre o nosso dia. Olha só como é que ele está ligado na natureza. Então ele está ligado à natureza através da cor do sol. Tá? Na verdade, o sol é importante para todos os chakras. Por quê? Porque o ser humano, a gente vive do sol. Se o sol não existisse, esse planeta seria muito gelado e só por um milagre divino até, né, ou um outro tipo de ser, poderia viver nessa gélida região. Então o sol é muito importante para nós e esse chakra poderoso, o Manipura está ligado a ele. Tá? A luz interior também. Assim como o sol ilumina o nosso físico, ele também ilumina o nosso ser interior. Ele irradia a luz da autoconfiança que nos guia por dentro. Então ele é o portal do sol no nosso corpo. Ele é aquele calor, aquela energia que nos faz viver bem. E ele também prepara tudo. A luz do sol, ela prepara tudo. Quando amanhece, nós ficamos sujeitos ao prana. Queira conhecer ou não quem quiser, o prana é a energia poderosa que nos mantém vivos, que mantém o nosso alento. Então, o dia é importante, a noite também. A noite é importante para tudo. Não importa se você trabalha à noite ou trabalha durante o dia, pouco importa. Os dois são importantes. Não pode ter excesso de um nem excesso do outro. Tem que sempre haver um equilíbrio. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar falando, né, sobre esse poderoso chakra. Bom, funções e poder pessoal desse chakra. Força de vontade é uma coisa que ele acaba vibrando. Tá? A força de vontade. Como poderia dizer, todo aquele aproveitamento que a gente tem do sol, aquele aproveitamento que a gente tem até dos nossos pensamentos, estando com esse chakra em equilíbrio, a nossa força de vontade fica sempre mais poderosa. A identidade, né? O que quer dizer com identidade aí? Ela é responsável pela construção da nossa individualidade, pelo senso de quem somos, pelo senso de pertencimento a nós mesmos. Então, olha só a importância desse chakra. Que mais que esse chakra tem aí de função e poder? A mediação. Mediação entre o mundo exterior e o nosso eu interior. Então ele rege o equilíbrio entre as nossas funções e aquilo que nós somos.
quais que são os sinais de equilíbrio dele? Autoestima saudável, ok? Autoestima saudável que seria vamos dizer assim, com uma confiança genuína. Com o equilíbrio dele, a gente tem uma confiança genuína poderosa. Limites claros. A gente começa a entender os limites nossos de uma forma lógica. E dessa forma, por exemplo, você sabe que você tem problemas de dor e acaba descobrindo que a maioria é falta de exercício. Então, você precisa exercitar-se. E assim por diante. Foco e disciplina é o que ele acaba também direcionando. Por quê? Se a gente não tem foco e não tem disciplina, a gente acaba não conquistando as coisas. Tá? Por isso que nós devemos ser organizados. Nós devemos viver uma vida como diz a própria qualidade, né? Um 5S. O 5S é uma ferramenta poderosa japonesa utilizada para organização e limpeza. E a gente pode fazer isso aqui dentro também, tá? Que mais que a gente pode falar sobre esse chakra? Esse chakra poderosíssimo, né? E quais são as consequências do desequilíbrio dele? Desequilíbrio físico, né? Problemas digestivos, questões hepáticas, distúrbios metabólicos, desequilíbrio emocional, insegurança, né? A dependência emocional das coisas, medo de rejeição e irritabilidade. Então, quando você começa a sentir sintomas como desequilíbrio físico, emocional e também o comportamental, né, que seria dificuldade de dizer não, tendência ao controle excessivo, você está desequilibrado com relação a esse chakra. Mais uma vez eu digo, mantenha o seu chakra em equilíbrio, todos os 7. Bem, o desequilíbrio do Manipura se manifesta em múltiplos níveis. E esses níveis tem base, tem um intermédio e tem um superior que a gente chama, que seria várias relações entre esses níveis, que são aqueles níveis que estão ligados aos desequilíbrios. Então, é sempre bom estar vigilante com você e com seus sentidos. Olha aí, ó, vou ler essa frase aqui para vocês. Quando o fogo interior está fraco ou em excesso, perdemos a conexão com nossa força pessoal e autonomia. Mas vamos lá. Temos mais alguma coisa sobre o chakra aqui, ó. O vínculo com a digestão, tá? O trato digestivo, né? Ele está diretamente vinculado ao que a gente come, tá? Mas espera aí, como assim está Porque se a gente come porcaria e ele está equilibrado, rapidamente ele vai tentar se livrar disso. Se estiver desequilibrado, a gente já sabe o resultado. Tá? Pressão alta, obesidade e assim vai. Bom, ele governa o sistema digestivo e a assimilação de nutrientes. Transformação também. Assim como ele digere a comida, o Manipura processa e transforma a experiência de vida em aprendizado. Assimilação. Não apenas digerimos comida, nós digerimos outras coisas também, tá? E ele acaba participando dessa essa assimilação. Mas vamos lá, o que mais que esse chakra faz? Mas quais que são as práticas de ativação dele? Como eu falei, sim, luz solar, muito importante. Asanas de yoga, o que são as asanas de yoga? São as posições de yoga, tá? São aquelas posições que eu consigo fazer para meditar e equilibrar o chakra, como a posição dessa moça que está aí, tá? Ela está, né, nessa posição asana de meditação. E o Kapalabhati, que é um pranayama de respiração. Pranayama, existe uma complexidade em explicar como funciona. Eu vou reservar uma aula só para a gente conversar sobre pranayama. Uma aula não, um vídeo. E possivelmente vou estar falando sobre ele numa das lives que eu pretendo fazer até o fim do ano, que vai ser uma live extensa, mas que vai falar sobre os chakras, vai falar sobre as energias e vai falar sobre tantas outras coisas maravilhosas que só a energia pode fornecer para nós, tá? Existe um mantra RAM, tá? O som desse RAM, ele ressoa com a frequência do plexo solar. Na verdade, o RAM, o que for, eles sempre acabam
gerando um processo de equilíbrio. Por quê? Nós usamos isso que do verbo Deus fez a carne, uma coisa do tipo. O verbo é a palavra, é o som. Então o nosso corpo vibra melhor com o nosso som. A neutralidade, né? É outra coisa que é bom a gente entender. A neutralidade, ela desenvolve a capacidade de observar as energias externas. O brilho pessoal. Tá? Então, o brilho pessoal o que é? Não é simplesmente aparecer e tal. É realmente você estar em equilíbrio por completo. Tá? E viver de seu poder. Motor de transformação. Manipure o seu centro de coragem. É ele que te equilibra para que você consiga desenvolver as coisas com vontade. Ele alinha fogo e valores. Alinha fogo e valores. Ao equilibrar o fogo interior, suas ações passam a refletir quem você verdadeiramente é. Tá? E sua jornada autêntica. Muito bem, isso é apenas um resumo do que o chakra poderoso é, né? Esse Manipura. Existe muita coisa falando sobre ele, a história e tudo, de desenvolvimento da própria, do símbolo dele. Enfim, tudo isso aí eu pretendo desenvolver num curso em que você vai aprender muito bem como gerenciar os seus chakras. Porque não é simplesmente você ir numa sessão de equilíbrio, tá? E não, já estou equilibrado. Dali 15, 20 dias ou até menos você está desequilibrado de novo. Por quê? Você pode sim fazer as sessões que todo mundo faz aí, mas você precisa aprender a manter o equilíbrio durante o resto de sua vida, até uma próxima sessão, claro. Pois bem, se você tem alguma dúvida, procure entrar em contato aqui no YouTube mesmo, ou nos canais que eu tenho na internet. Eu sou o Ponzeto. Eu estou aqui para ajudar você nos equilíbrios de suas energias, ok? Agradeço mais uma vez a atenção e espero vocês nos próximos vídeos. Até mais.